Muito fofinho. Agora você vai acompanhar, você em casa, um show que o Eudes vai dar, porque esse menino é fantástico. Obrigado. Vamos começar com o bolinho? Vamos. Bolinho de peixe seco. Aí, Edu, eu trouxe o terroir caiçara aqui pra Band, viu? Olha que legal, muito bom. É todos os produtos da minha região. A gente tem uma preocupação muito grande lá no restaurante de comprar produto do nosso entorno. Isso é bom para deixar a região forte, não é? Isso, e fomentar toda a região. E os pescadores foram meus amigos de infância, então eu tenho muito prazer de falar que meu restaurante, hoje 70% compra produto regional. Que legal. Isso é muito bom? É bom porque você ajuda o seu comércio local, né? lógico. E isso Vamos fazer aqui? fomenta de uma maneira eu vou, incrível, eu vou né? fazer o direto na frigideira. Ah, direto na frigideira? Isso, Vamos começar vamos aqui ligar então. aqui. Eu já achei que você fosse fazer aqui, ó. Um pouquinho de azeite? É, a cozinha caiçara sempre começa com refogadinho, Tá sabe? bom aqui mais? Pode ser mais um pouquinho, vamos Mais um ser mais pouquinho. generoso. Eu vou ser generoso com você. Aí tá bom? Lindo, tá lindo. Ó, então Ó. azeite, Aí eu vou colocar nesse azeite todos os temperos. Alho poró. alho poró, mais ou menos meia xícara de alho poró. Isso. Posso ir esparramando aqui? Cebola, pode aumentar o fogo para Meia fazer xícara de aquele alho poró. barulhinho. Meia xícara, já tá no jeito, ó. De Meia xícara de cebola. alho poró, meia de cebola, Pimentão. Edu, eu descasquei uma colher de os sopa 3 de pimentão. pimentões, viu? Uma colher de sopa de pimentão verde, Isso. uma do vermelho, E uma do amarelo. uma do amarelo. Isso. Explica por que você descascou o pimentão. Então, o pimentão e o tomate. Tá. Você já cozinhou um tomate assim para fazer molho inteiro? Que a pele enrola, você cozinha, ele não se desfaz? Sim. A mesma coisa acontece na parede do teu estômago. Pá! A pele do tomate, a pele do pimentão cola na parede do estômago e aí você fica conversando com aquele pimentão. Fica pesado. Isso, por isso Você queima ele ou você descasca não, ele eu cru? descasco com um descascador mesmo. Cru? Cru. Perfeito. E aí ele fica bem mais leve. Fica. Os legumes que você separou, essas verduras, você separou com algum propósito para realçar o sabor no prato ou o pessoal de casa pode trocar para o que eles tiverem na geladeira? Não, Você aqui, diz o pimentão, do pimentão, cebola. da cenoura, aqui isso. é uma receita já medida, tem um mise en place. É claro que se ela tiver o peixinho, a batata, que é a base, já é importante. O aí resto ela coloca pode ir o tempero que colocando. Ela pode tiver. trocar o pimentão por outra verdura, outro Pode Entendi. sim. O que Aqui ela- então, um pouquinho de azeite ou de óleo, aí meia xícara mais ou menos na medida de alho poró, meia de cebola, aí uma Isso. colher de sopa de pimentão verde, uma de amarelo e uma do vermelho. Isso. É isso. Aí deixa soltar esse aroma, olha que Já tá refogado soltando. bonito. Já tá soltando aqui, ó. Não Você que é? tá acompanhando a gente em casa, ó. Tá soltando já, ó. Já tá até dando uma Isso. crocância aqui nele, né? Agora eu já posso colocar aí o peixe seco. Isso. Aliás, Esse peixe aproveitando, Luquinha, você pode pegar aquele peixe seco pega. e trazer? Porque o eu dizia até explicar sobre ele, né? Vou Eu explicar. acho que é importantíssimo a gente só, pelo menos, tentar Segura explicar. assim na mão para todo mundo ver como é esse peixe seco. Lembra um preparação. bacalhau, né, Lucas? Eu jurava que era um bacalhau. Eu jurava Lembra, que era um né? bacalhau. Lembro. Então, a técnica é a mesma. Mas chefe, uma Traz pergunta... aqui, Lucas, por Eu vou favor. trazer. Mas acho que é uma pergunta importante essa. O peixe que você está colocando aí no nosso refogado, junto com os legumes, ele já estava cozido ou você deixou ele só seco mesmo? Não, ele só tá seco. Só Ele seco. Só tá seco. Aí eu dessalguei, eu tive que dessalgar na água ali, tá bom? Então é como para a pessoa que está acostumada a salgar, sempre salga na água, a água fria Isso, também, ou água com gelo, se tiver muito calor. que é bom. Então, Que ó, peixe é esse? Esse aqui é uma corvina. É uma corvina. É uma corvina seca. Vamos pensar que lá no meu litoral, o litoral basicamente... Litoral norte? Litoral norte de São Paulo. Litoral norte de São Paulo. Nós vivemos da pesca. Tá. E antigamente não tinha luz elétrica, não tinha geladeira. Perfeito. A única forma de conservar salga. esse peixe para você comer dali 2, 3 meses é salgando Perfeito. e pendurando no varal. Isso é uma técnica milenar. No nosso Que nós Nordeste, nós aprendemos. fazemos isso com a carne seca, né? Isso, exatamente. E ele fica bem salgado, ou seja, sempre que você vai usar,
esse tipo de peixe, você tem que dessalgar. Geralmente, pelo menos umas 3 vezes. E sempre, melhor gelado, né? Com água gelada para manter a textura do peixe. Isso, exatamente. Porque quando você coloca uma temperatura ambiente, ele começa a meio ficar rançoso, né? Se desfazer. Verdade, verdade. Água gelada e dentro da geladeira também. Pode ser dentro da geladeira também. Aqui você colocou mais ou menos uma xícara 2 xícaras de peixe, né? Peixe Vai uma de batata daí. Exatamente. Posso colocar batata? Pode colocar batata. A batata tem alguma que você prefere? Essa aí é aquela Asterix, que é bem sequinha, tá bom? E essa batata foi cozida também? Foi cozida e espremida quente. Espremida quente. Quanto mais seca a batata, melhor? Menos farinha vai na receita e mais sabor você vai ter no bolinho. E você refogando aqui, a gente refogando junto aqui, é melhor refogar porque vai tirar a parte do líquido, ou seja, você vai usar menos farinha. Isso, exatamente. Vai bem pouco farinha. Tá vendo que tá bem sequinho? Tá bem sequinho, ó. Então você vai misturando. Aqui tem algum truque especial, não? Não, é só misturando mesmo. E já estamos quase finalizando a receita. É muito rápido, viu? E receita gostosa. Mas assim, o que eu quero chamar a atenção sua de casa, do Lucas também aqui, ele tem muita técnica para fazer cada receita. Desde pequenininho, né? Que você fazia com a tua mãe, Isso, não é? isso. Então, por exemplo, aqui, se você fizer como muitos bolinhos fora da panela, ele tende a precisar muito mais farinha. É verdade, né? É verdade. Daria para mim fazer com bacalhau? Dá, isso aí também pode ser uma receita de bacalhau. Bacalhau é a mesma técnica que essa aqui do peixe seco, só que é um peixe de Portugal, é um peixe gados morua, né? Só que por que eu vou fazer com bacalhau se eu tenho peixe do meu pescador local e eu mesmo posso salgar o meu peixe, né? Um dia você vem aqui para ensinar a salgar? Eu ensino. Eu queria muito aprender. Eu trago a minha mãe, porque minha mãe Lógico. que me ensinou a secar o peixe no varal e ela seca muito bom. E daí, por exemplo, esse peixe, o que vai determinar o preço dele é o preço do peixe da região, ou seja, muito mais barato, não é? Muito mais barato. Muito mais barato. E eu vou te falar, é muito mais saboroso também. Sem dúvida. Que legal, bom saber disso. Muito bom. Chefe, o senhor está intimado a voltar no programa para ensinar a salgar. Intimado. Eu volto. O senhor está intimado. Intimado, é uma intimação. Edu, ó, sequinho, e eu já consigo colocar aqui a farinha. A farinha vai aí também? Vai aqui. Posso pegar um pouquinho para experimentar? Pode. E dar pro Lucas também? Vê se Lucas, tá bom de sal. Ó, experimenta aqui. Dá uma sopradinha antes que tá... Assopra aqui. Pega aqui, por favor. É o seguinte, ó, só para você sentir duas coisas. Uma que é o sabor presente, como se fosse um peixe salgado aqui realmente. Aqui tá um brandade de peixe seco. De peixe Quando seco. é a mistura da batata. Ali... por exemplo, você falou da brandade. Se eu quisesse colocar um pouquinho de creme e um pouquinho daquele pãozinho, pode ser também. Faz um quenellezinho. Maravilhoso. Bom, né? Não é gostoso? Muito bom. Não precisa mais sal. Eu não acho que não. Tá Pra bom, mim eu já vou tá... colocar a farinha de trigo. Pouquinho. Bem pouquinho, quase nada. Só Essa pra... farinha de trigo precisa ser de trigo ou a gente pode colocar outro tipo de farinha? Pode. Sabe que tem um pessoal que tem restrição a glúten e está mudando as farinhas e está se adaptando super bem às receitas, viu? Funciona, então? Funciona. Ó, uma questão interessante nessa receita. Você colocou mais ou menos umas 2 colheres de sopa, Exatamente. né? E basta. Vai depender de você. Eu vou diminuir um pouquinho o fogo aqui, Edu, por favor. Quer que eu diminua? Quer. Ele já criou uma liga, realmente. Já? Não precisa colocar mais Não farinha. precisa colocar mais. Agora Impressionante. Agora eu vou Bibi, colocar olha que interessante. Aqui a gente usou só 2 colheres de sopa de farinha de trigo rasa. Tá? Porque a batata estava bem seca, né? Muito legal. Demais. E salsa. A batata salsa. fez a diferença, né, chefe? A salsa vai dar aquele verdinho gostoso, aquele sabor. Tá pronto, Edu. Tá pronto? Tá pronto, vamos abrir. É só... aí você pode passar no leite. Isso, eu vou deixar esfriando, eu vou esfriar aqui, ó. Quer deixar? Pode deixar aqui, ó. Tem Deixa aquele prato branco, pega pra quer mim, passar por nele? gentileza. Pode. Você Aí quer depois- passar pra cá pra esfriar mais rápido? Isso. Perfeito. Pode apoiar aqui, ó. Posso. Vamos apoiar aqui. Eudes, é muito bacana o teu trabalho e você tem aquele... Eu preciso ir lá conhecer o teu trabalho e dar uma aula para as crianças, né? Tá. São quantas crianças? 170 crianças no De projeto comunidade. Buscapé. Pode pôr ali Isso. naquele carrinho, ó, por favor. Obrigado.
170 crianças. Vamos marcar de junto? Por favor. Vamos marcar? Vamos A sim. gente vai junto lá. Eu trabalho num projeto social da Polícia Militar, que é um projeto que cuida de crianças em estado de vulnerabilidade. Eu dou aula de gastronomia. E elas gostam demais. São apaixonadas por cozinha. Muitas começaram a cozinhar e ajudar a mãe, não é? Você me contou uma vez. E tem várias atividades, arte, esporte, música. Não é só culinária. Não é. E Mas é um culinária projeto também é super diversão. importante para a comunidade lá, viu? Hoje a gente viu a Maria cozinhando e para ela aquilo lá faz parte da vida dela. O cozinhar, enfim. Sim. E para muitas crianças é assim. E é muito bacana, as crianças... Era nosso costume, para quem gostava, aprender a cozinhar desde pequeno. Então, de nenhuma forma isso é pesado. Claro. Ou, enfim, porque tem pessoas que acham, mas tá colocando isso, tá fazendo... Não é. De forma alguma. Você percebe quando você encontra a Maria aqui, Sim, não é? Não, é total. É feito por livre, espontânea vontade, ensina a criança aprende mais, diverte a gastronomia... Nós aprendemos o respeito ao ingrediente, tudo, né? a higiene e manipulação, o respeito ao próximo, né? Vou dar uma paradinha na receita, vou dar um recado e eu já volto.